Tá bom. Ontem você já estava aqui, já não tinha ido para Ivaí, não? Eu voltei ontem. Hum. Pensa, é boa. Sopa de legumes. Tá certo. O Gil, está perguntando isso para vocês verem qual que é o modelo de gerenciamento que vocês usam na parte de motor lá, principalmente, tá? Depois nós vamos falar sobre rede, a gente vai ver a conexão, como é que é feita entre os módulos, por exemplo, que a gente tem em trator ou em máquina, que daí muda um pouco essa relação. Então, é isso que eu falei para vocês, dê uma olhada lá, para todo mundo aí, o pessoal que está assistindo, tá na aula aí, ó. Qual que é o sistema de gerenciamento que é usado no motor que vocês trabalham, para motor 6 cilindros, 4 cilindros, 3 cilindros, tá? Que vai ter diferença aí entre um e outro. O pessoal que trabalha aí, por exemplo, com a linha ACO, vocês vão ver que eles usam muito mais o sistema com Common Rail. Já o pessoal da CNH, vocês vão ver que mistura os dois aí. Tem, no caso, o sistema como o Rail e tem esse sistema que nós vamos dar uma olhada hoje, que é o sistema de unidade de injeção única, no caso. É bomba e bico, tudo num só. Então, vocês pegar o motor 6 cilindros, vocês vão ver que alguns já trabalham desse jeito. Mas dê uma checada, vocês vão ver que tem diferença. E vocês trabalham com um portfólio de motor muito grande lá. Então, tem diferença entre motor e aplicação. Às vezes pode ser que muda aí o sistema de gerenciamento. Se o Allian tivesse aí, ele tem um sistema diferente pra caramba lá, que é usado na LS. Que daí é um sistema que eles trabalham com uma bomba injetora eletrônica. E tem tubo de distribuição também. Bom, pessoal, hoje essa vídeo nossa, essa aula que a gente vai estar trabalhando hoje é sobre esse sistema. Quando vocês pegarem essa sigla UIS, na verdade é unidade de injeção, ou sistema de unidade de injeção. Ele já é a bomba e bico num só. Isso quer dizer, não é separado igual a gente viu da outra vez, tá? Então, aqui, na hora que eu tiver que fazer um reparo num sistema ou num bico injetor, eu vou ter que acabar tirando a unidade injetora inteira. Na verdade, aqui a gente está vendo aqui uma conclusão, ou como é que ele está configurado. Então, está aqui, ó, que a unidade de bomba alimentadora conduz o combustível para o módulo da injeção, uma válvula magnética, a qual a peça integrada no módulo de injeção recebe sinais da caixa de comando. Isso quer dizer, lembra que a gente falou que lá na bomba, no caso, ele tinha um solenoide na bomba ou na unidade alimentadora, e aqui a gente tem, no caso, na própria unidade de injeção, tá? Tem o objetivo do quê? Ela vai pulverizar ou produzir, igual está falando aqui, o combustível na cama de combustão. Na verdade, é a pulverização. A gente não vai jogar o combustível líquido aqui, senão ele vai ter dificuldade em fazer aí a inflamação, tá? Naquela outra situação, a gente tinha o bico injetor separado, e nessa situação a gente tem, no caso, o bico injetor integrado, tá? Então, é uma das diferenças aí que está bem gritante para a gente, no caso, estar identificando aí no sistema como é que está funcionando isso daí, tá? Nós vamos ter aqui como é que é gerada a alta pressão. Então, a alta pressão naquele sistema a gente viu que ele tinha uma bomba unitária e nesse caso aqui a bomba é integrada, no caso, no próprio processo. Então, diversifica um ou outro aqui.
E uma das características desse sistema aqui também é que pode ser usado em motores de pequena capacidade. Então, já existiu automóveis, algumas caminhonetes que usavam esse sistema aqui, que é a unidade de injeção, tudo num só, gente. A gente tem uma descrição aqui rápida, no caso de como é que funciona, né? Então, eu tenho aqui o meu tanque, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, a gente tem um elemento que é para, na hora que ele tiver retorno aqui, diminuir a temperatura, no caso do óleo. A bomba alimentadora é uma bomba, no caso, mecânica, tá? Esse cara que aparece aqui em cima é um filtro. E aqui uma válvula reguladora de pressão, no caso, para retorno. Qual que é a linha de alta pressão nossa? A linha de alta pressão nossa, na verdade, gente, ela já está dentro, no caso, do próprio bico injetor. Então, a gente não vai ter uma linha que seria de alta, igual a gente via naqueles outros sistemas, que sai da bomba e vai mandar até o sistema. Aqui está dentro da própria unidade injetora a nossa linha de alta pressão. Então, a gente vai ter um sistema que vai pressurizar esse cara até um limite em que a pressão exercida e, na verdade, o pulso elétrico que a gente vai ter no nosso solenoide vai liberar, no caso, a pulverização na ordem de ignição prevista aí, no caso de cada motor, tá? A caixa de comando aqui, ó, o ECU, ou o nosso módulo, que o pessoal chama, e os nossos sensores aqui que estão interligados aqui, aí depende, no caso, muito de marca para marca. A maioria das vezes a gente tem sensor de rotação do motor, sensor de rotação para fasagem, aí, por exemplo, do motor, sensor de pressão e temperatura do coletor de admissão, ou do turbo, também em alguns casos tem aqui, e sensor de temperatura. Posso ter 2 ou 3, aí depende da configuração. Então, eu tenho temperatura da água, temperatura do óleo do motor, do óleo combustível, tá? Que eu posso estar monitorando, aí depende do tipo de programação que a gente tem nesse módulo, e pode estar usando isso como uma referência, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, aquela foto que a gente tinha visto anteriormente, então tá aqui a unidade de injeção, os sensores. Aqui ele está mostrando basicamente só 3 sensores, mas ele pode se subdividir em função, no caso, de qual que é a referência que ele quer ter. Então, lembra lá novamente vocês que a gente pode ter um sensor de temperatura da água, sensor de temperatura do combustível e um sensor de temperatura do óleo, tá? Porque através disso ele pode, no caso, determinar estratégias que o módulo pode ter aí, por exemplo, para despotenciamento, alguma coisa assim, se for necessário, tá? Volto, no caso, novamente falar para vocês. Crítico. A gente tem aqui a situação, por exemplo, do sensor de temperatura de água e sensor de temperatura ou a parte de óleo do motor. Caso ele indique ou a pressão de óleo do motor que tenha uma queda de pressão, ele pode inibir, no caso, ou a maioria das vezes que a gente for comprometer o funcionamento de motor ou comprometer motor, ele inibe aí, no caso, o funcionamento, tá? Logicamente, isso está muito ligado a cada tipo, no caso de motor e fabricante que a gente tem aí, gente, tá? Bem diferente, por exemplo, um em relação ao outro aí, a gente viu aquele outro sistema. O que a gente vai poder transcendendo aqui, ou na verdade você passando um conhecimento que você teve de um para o outro, era aquela questão. Se eu for fazer um teste para confirmação que é o sensor, tá? Eu deveria fazer, no caso, na próprio sensor. Se eu for fazer um teste, no caso de chicote, ou teste de alimentação, então eu poderia, no caso, testar o circuito elétrico, tá? E em alguns casos, dependendo do tipo de sistema que vocês estão trabalhando, gente,
Vocês podem ter ou não, na verdade ainda, alguns caras que fazem alguns testes em central, tá? E aí ela vai dar um retorno, essa central tá com baixa alimentação, ou falta de alimentação, ou falta de negativo, aí depende, no caso, qual que é a forma como é que o teu rastreador lá te dá um retorno, tá? Ainda a gente está mostrando aqui um sensor de rotação, que é para identificar se o motor entrou ou saiu da inércia, está entrando em funcionamento, e um sensor de temperatura de ar e pressão, no caso pode ser do coletor, tá? Que através dessa referência ele pode estar alterando ou não, por exemplo, a quantidade de combustível que deve ser, no caso, injetado. Aqui existe um negócio interessante nesse sistema, que vocês vão ter que fazer a calibração, a regulagem, no caso, para acionamento, no caso, dessa unidade de injeção, ou desse sistema de unidade injetora. Porque quem, no caso, acaba acionando ele é um comando de válvula, tá? Nós vamos ver aí como é que funciona aí na frente, vocês vão ver um parâmetro, como é que vai estar funcionando isso tudo. Se alguém tiver com alguma pergunta, tá, pode parar aí, a gente já procura tirar aí, ver se a gente, no caso, pode dar uma resposta para vocês. Tá ok? Beleza, beleza. Então tá. Alô? Alô, professor, tá escutando? Opa, fala. Ué, caiu o troço aqui, não queria voltar mais. Ô, louco. Mas tá agora tá funcionando. Caiu e não quis voltar mais. Retornou, Adalto, não? Agora deu bom, professor, agora deu bom. Mas não tava querendo escutar você mais, não. Ô, louco. Então tá, beleza. Tem uns cabos. Olha, mentira, Dalton. Certeza que você foi fazer outra coisa, caipora. Teu cu, viado. Tava tentando entrar aqui, o bagulho travou, sei lá. Tá. Vamos continuar lá, gente. Ó, aqui, gente, é o que eu falei para vocês. Quando eu tenho esse sistema de unidade ou de injetora, a parte de alta pressão dele fica tudo acoplado dentro, no caso, do própria unidade. Então, ele não tem uma linha de alta pressão, igual a gente vê lá que tinha aquela da bomba unitária e tinha, por exemplo, para o sistema conveio, tá? Então, modifica aí um pouco essa relação aí, tá? Porque se vocês voltarem aqui, ó, nós voltando aqui, gente, né, nesse cara aqui, ó, eu tenho essa bomba aqui, ó, ela saiu do tanque, tem a bomba aqui de alimentação, chega até a unidade aqui, ó, a gente não está vendo nenhum local. O que está conectado aqui com essa outra coloração é a parte de chicote, alimentação elétrica. E esse outro retorno aqui que a gente tem aqui é o retorno de baixa pressão também. No caso, quando ela chega aqui a pressão pré-determinada, ela vai liberar essa válvula, no caso de segurança, e ela dá retorno, no caso, para a linha de alimentação novamente. Tá? A gente não aparece uma linha de alta pressão, porque a própria unidade aqui, gente, essa própria unidade aqui, ó, a bomba é onde está essa mola aqui, e a parte do bico, então ela vai acionar, a gente vai ver a parte interna dela aqui, a parte de alta pressão. E aqui ele explica como é que, no caso, vai estar funcionando. Ó, iniciar a geração da alta pressão na caixa de comando, vindo corrente para a válvula eletromagnética. Essa válvula eletromagnética nada mais é que um solenoide, tá? Aí, na sequência, a agulha da válvula fecha uma ligação entre o lado da baixa pressão e a câmara de alta pressão. Então, o que eu vou ter aqui? O que vai auxiliar ou vai, no caso, liberar a abertura e o fechamento, no caso, no nossa unidade injetora, é a pressão gerada no circuito mais o pulso que a gente vai receber aqui para gerar essa alta pressão, que, na verdade, é o que vocês estão vendo aqui nesse solenoide. E aqui, ó,
O combustível é pressurizado pelo movimento do pistão, no caso da bomba, que a gente vai ver o que é isso. E quando a pressão na câmara de alta pressão fica alta, o bico injetor se abre, injetando combustível para dentro da câmara de combustão. Esse injetar aqui é aquela pulverização que eu falo para vocês. Algumas literaturas trazem lá que está atomizando o combustível. Só que se você atomizar o combustível, vai fazer ele sumir. Tá? Então, é uma colocação aí meio que incorreta. Então, a gente fala que está pulverizando. Quanto maior a pressão, no caso, gerada por um sistema, maior vai ser a pulverização. Então, a gente tem, no caso, uma mistura melhor disso e, consequentemente, a gente a queima, a gente vai melhorar em função, no caso, dessa pulverização. Tá? Logicamente, se a gente tem uma melhor queima, minimiza ou diminui, por exemplo, a emissão e, consequentemente, a gente pode ter ganhos em função, no caso de economia, tá? Porque eu tenho uma queima mais perfeita, logicamente diminui esse índice de emissão, tá? O que ele está falando aqui? Ó? Quem que interrompe? Na verdade, esse sistema aqui ele não trabalha com débitos, no caso, antes ou posterior à injeção. Então, o que acontece? Os sistemas novos que estão vindo, que em particular que eu falei para vocês lá, que o sistema, no caso como o Ray, ele pode, no caso, trabalhar com níveis de injeção antes da injeção principal e depois pós. E isso melhora, no caso, esse índice de emissão. Tá? Então, consequentemente, o sistema, já como o Ray, é um sistema mais, vamos colocar assim, evoluído tecnologicamente que esses sistemas a gente está vendo que é o sistema de unidade, a UP, lá, a unidade de pressão, ou a unidade uma bomba unitária, depois vem essa unidade de injeção, que é uma só. Então, a gente tem essas configurações. Mas a indústria acaba usando de todas elas, se ela estiver dentro do parâmetro que ela necessita, acaba utilizando. Aqui vale lembrar para vocês o seguinte, quando a gente está falando aqui de alimentação elétrica, por exemplo, na válvula eletromagnética, gente, é bom vocês verem aí essa questão, por exemplo, se a parte elétrica está funcionando perfeitamente. Então, para um bom funcionamento desse sistema, ele depende, no caso, do equilíbrio elétrico no caso do sistema. Se eu tivesse, por exemplo, um problema lá de bateria, ele poderia estar comprometendo, por exemplo, o funcionamento do sistema. Tá? Ou eu tivesse, por exemplo, um mau contato, tá? Ou a gente fala de secção do fio, quando a gente pega uma secção do fio que ele começa a romper, por exemplo, alguns fios que conduzem energia ou conduzem a corrente elétrica, eu vou ter dificuldade e começa, no caso, a ter resistência. E daí eu vou começar a ter parâmetros ou funcionamentos que não seriam corretos. Tá? Aqui vale lembrar para vocês, ó, como é que a arquitetura do caso, como é que está funcionando aqui o conjunto. Então, o que ele tem aqui? Ó? O sensor de pressão, no caso do turbo, tá? Que pode estar ligado ali ao coletor de admissão. A gente tem a unidade injetora que está aqui, que é acionada, no caso, pelo comando de válvula. E esse comando de válvula também, ele está aqui já para acionar também as válvulas que vão fazer abertura e fechamento, no caso das válvulas do cabeçote. Tá? Então, é um balancinho à parte aí que vai estar fazendo esse tipo de acionamento. Tá? Um sensor, no caso do eixo do comando, que identifica aí, ou de fase, identifica o primeiro cilindro. Uma caixa de comando aqui, que é a nossa central de injeção. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento ou do meio refrigerante. Sensor de rotação, tá? E sensor do pedal. O que não apareceu nesse caso aqui, ele não está mostrando o sensor de temperatura do óleo, ou de pressão de óleo também, e nem o sensor, por exemplo, de temperatura de água e de ar, que está aqui, deve estar integrado aqui, em alguns casos, no sensor de pressão do turbocompressor, que é o de pressão. Aí depende muito
a configuração. E vocês estão vendo aqui que aqui ele não tem um módulo de pedal. Na verdade, é um sensor no pedal de acelerador, que na verdade esse sensor seria como se fosse um potenciômetro. Porque esse sensor ele tem a função de identificar se o motor está em marcha lenta, se o motor está em média carga, plena carga, aí depende, no caso, do posicionamento desse pedal, tá? E através disso ele vai alterar aí a quantidade de combustível ou o tempo de injeção, de pulverização no caso do sistema, tá? Aqui, um negócio interessante, vocês vão ver que o bico injetor está centralizado, no caso, em função, no caso, do cabeçote no meio das válvulas aqui. E aqui ele está falando que ele é acionado atrás de uma alavanca. Na verdade, é o nosso balancinho, tá? Que vai estar acionando aí, no caso do conjunto. Como é que ele é acionado, gente? Ó, se a gente olhar aqui no desenho, tem aqui um came, e toda vez que esse came, no caso, passar por ali, ele vai, no caso, acabar acionando essa unidade injetora aqui, tá? A gente tem aqui, ó, fase de enchimento. O que nós temos com esse desenho aqui, gente? Se a gente for ver aqui, eu tenho o nosso reservatório, o tanque, que o pessoal chama, que é a minha fonte de alimentação, tá? Logicamente, está faltando uma coisa aqui nesse cara aqui, que é o quê? Uma bomba para puxar o combustível, no caso, que é a intermediária, puxar o combustível desde lá do tanque até aqui a unidade injetora, que é de baixa pressão, alimenta, e aí o que vai acontecer? Aqui está a fase do quê? Então eu tenho essa fase de enchimento, ela está fazendo preenchimento de tudo isso aqui, e vocês estão vendo que o que acontece aqui, gente, ó. O balanceiro não foi acionado, então o que vai, no caso, nos mostrar, esse cara aqui, ó, em roxo, é a nossa bomba, tá? Quando ele, no caso, mandar um pulso elétrico aqui no nosso solenoide, o que ele vai fazer? Ele vai liberar a passagem, no caso, do óleo que está vindo, no caso, do tanque, tá? Alimenta e vai fazer a alimentação, no caso, do circuito. Na hora que ele fizer essa alimentação do circuito, o que vai acontecer? Ó, encheu aqui. A hora que acionar, que esse comando aqui passar pelo lobby ou pelo, no caso, pelo ressalto, ele vai pressurizar essa câmara aqui, empurrando. A pressão gerada vai erguer esse bico injetor, ou no caso, a agulha. Ergueu a agulha, aí ele pode ter, no caso, de 6 até 8 furos, aí depende, no caso, da configuração desse sistema. Não é muito diferente, só que o que a gente viu lá? Que nós tínhamos, por exemplo, um sistema que era uma bomba, que alimentava aquela bomba, e aqui não, aqui eu estou alimentando diretamente a unidade de injeção, tá? Então, a fase de enchimento seria essa, a gente está vendo aqui. Ó, a parte de distribuição, tá? A fase de distribuição. Então, ele vai começar a fazer o acionamento através do lóbulo, ou do lóbulo aqui, ou do came. Depois que ele chegou a uma determinada pressão aqui, a quantidade de óleo que está vindo aqui, ela vai liberar essa válvula, no caso, unidirecional, e parte desse óleo que depois que já foi que não foi para baixo, ele vai ser, no caso, pressurizado. Então, ele pressuriza, injeta, no caso, o bico injetor, e o restante que ele corta aqui, ó, vocês podem ver aqui que a pressão aumenta, ele fecha, no caso aqui, o contato, e esse óleo que vai dar retorno para dentro, no caso também de tanque, tá? É como se fosse a linha, no caso, para retornar para dentro do tanque lá. O interessante disso tudo, vocês estão vendo aqui que ele tem um parafuso de regulagem. Então, é uma coisa que na hora que vocês forem fazer uma regulagem, por exemplo, cabeçote, válvula,
já tem que fazer essa verificação também no caso das unidades de injeção. Tá? Um pouco diferenciado, por exemplo, se a gente fizer a regulagem de válvula de um motor comum. Esse cara eu vou ter que estar conferindo essa regulagem também no caso das unidades injetoras. Tá? A diferença está aí. Redução de pressão. Então, ele sai do lóbulo aqui, ó, tá? Ele vai começar a descer aqui novamente da cabeça. A gente tem que prestar atenção nesse desenho aqui, ó. Então, aqui ele está na parte mais alta. E se continuar girando o motor, ele vai, chegou no pico máximo e começa, no caso, ao quê? A descer. Na hora que começar a descer, começa a voltar essa haste para ela voltar a ter, no caso, um acionamento de novo, numa outra condição, novamente, em que ele tiver que pressurizar e dar o débito novamente naquele cilindro pré-determinado. Tá? Essa seria, no caso, aí, o tempo, no caso, de redução de pressão. Se a gente pegar aqui, ó, só para a gente ver rápido, então, enchimento, distribuição, injeção e redução de pressão. Então, ele saiu do lóbulo, vai cair, começar a cair a pressão e dar o retorno, no caso do óleo, que não foi injetado, para dentro do tanque de combustível. Aqui tem alguma coisa sobre a construção desse sistema. Pergunto lá, Adalto, Gilson, Lincoln, pessoal que está trabalhando aí junto com os mecânicos direto lá, vocês já viram se o cara desmonta alguma coisa, bico injetor, ou eles mandam para o bombista? Ele é mandado pro bombista. Bombista, né? Aham. Por quê, gente? Vocês sabem por que É eles... só tirado ali, na verdade, por causa que, Certo. né? Mas vocês sabem por que eles fazem isso ou não? Eu calculo que é por causa dos componentes aí e tal, né? Muita afinação, tem que ter equipamento próprio, essas coisas aí. Alguém de vocês já foi em alguma oficina que trabalha com bomba injetora ou faz regulagem de bico injetores ou não? Tá, sim. O diesel, né? Isso. Lá tem uns equipamentos lá que eu acho que se apertar um botão daquele lá é capaz de explodir tudo. Gilson, você está certo no que você está falando. Quando a gente manda para esses bombistas, eles vão regular, por exemplo, se fosse uma bomba injetora, ele ia acertar os débitos. Agora, nesse caso aqui, ele vai acertar o débito do bico injetor. Então, ele tem como, por exemplo, regular quando chegar a pressão máxima, tá? A estanqueidade, a pulverização. E quando a gente falava antigamente, a gente falava em ressonância. Hoje não fala muito em ressonância de bico. Por quê? O que comanda e diminui essa questão é o tempo, no caso, em que fica fechando o circuito lá no nosso caso, o solenoide de acionamento, tá? Então, é aí um diferencial em relação a isso daí. Mas, de uma forma geral, gente, tanto esses bicos injetores, ou essas unidades injetoras, ou se vocês pegarem aquela unidade injetora que é separada, que tem o bico separado, vocês vão ter que mandar os bicos para fazer, no caso, a aferição, para ver se ele está com um problema, no caso de excesso, que a gente fala que é gotejamento, se ele está realmente, no caso, fazendo a estanqueidade com a pressão até o limite de pressão que ele tem que trabalhar, que chegou naquele limite vai ter que abrir, tá? Então, aí ele dá a pulverização. Só que eu vou fazer isso só com máquina. Manualmente não tem como a gente fazer, tá? Aqui só a descrição que a unidade ela é montada diretamente no cabeçote. O eixo do comando do motor aciona uma alavanca ou o balanceiro, que por sua vez força o pistão da bomba. O pistão da bomba aqui, ó, na verdade, ela está integrada aqui, ó, esse cara azul que a gente está vendo aqui, ó, tá? Através de um pino esférico a subir e descer no corpo da bomba. A mola do tucho pressiona a alavanca, que retorna à sua posição inicial, e o combustível flui através de furos de entrada para a cama, no caso, de elemento da bomba. E de lá para o bico injetor integrado. Detalhe, gente,
Bom, gente, aqui na fase de compressão, então está mostrando aqui, ó, acionado pelos câmbios do eixo de comando, a alavanca ou pino esférico, que eles estão mostrando aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, esse, na cabeça, no caso da unidade aqui. Só um detalhe. Todo mundo sabe para que serve a mola aqui que é colocado nessa bomba, né? Jussão, faz ideia aí para que serve a mola? Pois, olha, no caso, por causa da pressão lá que ele faz. Então, quando esse cara aqui é empurrado para baixo, tá? A mola para voltar para cima, né? Então, a mola vai fazer ele, no caso, voltar à posição inicial. Então, a gente tem que, por exemplo, essa mola aqui, ela sempre, depois que aliviou a pressão, aliviou, por exemplo, o magneto, que eles falam aqui, que é o solenoide, ele vai, no caso, retornar isso aqui para ele começar a fazer, no caso, o processo de novo, tá? Então, por isso que a gente tem essa mola. Se eu falasse assim, por exemplo, o motor, por que tem válvula, por que tem mola no cabeçote lá nas válvulas? Que a mola é o que faz o fechamento da válvula. E esse cara aqui, ela que volta à posição da bomba para ela, no caso, voltar a iniciar, no caso, uma nova sequência de acionamento. Então, está aqui, ó. O processo de injeção é posto em ação mediante o fechamento da válvula magnética, tá? O respectivo comando vem da caixa de comando. A caixa de comando que eles estão falando aqui é a unidade de comando, gente. É a ECU. E o batente fica na posição máxima e a agulha da válvula fecha a ligação entre a câmara de alta pressão e o lado de baixa pressão. O combustível na câmara de alta pressão é comprimido. Então, ele vai empurrar até chegar a um ponto que ele vence essa ação dessa mola aqui. Ó. Essa mola aqui ela é pré-calibrada, gente. Por isso que eu falei para vocês. Quando eu mando lá para o bombista, ele vai regular esses caras aqui, colocando o calço ou tirando o calço, para que esse cara aqui não abra nem muito cedo e que ele mantenha a vedação até aquele limite máximo, por exemplo, onde eu vou ter o débito de combustível. Tá? Por isso que a gente tem, no caso, que mandar esse cara aqui fazer regular. E outra, vocês, o cara que faz a manutenção aqui, você não acha, por exemplo, as peças desses caras aqui em qualquer lugar para você estar fazendo novamente aí a alimentação. Então, o adequado é que mande lá para esses caras que são autorizados, eles têm os componentes, as peças internas para ser substituído. Só vale lembrar para vocês que no bico injetor, que é essa parte de baixo, eles colocam calço ou tira-calço no caso do quê? Dessa, no caso aqui, mola, tá? Então, se eu colocar calço, aumenta a pressão. Se eu tirar calço, diminui a pressão. Então, na hora que o cara colocar no equipamento dele, ele vai estar testando a estanqueidade e, no caso, o limite, por exemplo, máximo de abertura que a gente vai ter desse cara aqui. Porque a partir desse cara aqui para baixo, que a gente tem só esse pulso elétrico, daqui para baixo é tudo mecânico. Porque pressurizou, aumentou a pressão, chegou o limite que conseguiu vencer o acionamento dessa mola, ele vai erguer essa agulha, tá? E vai injetar o combustível aqui, no caso, no bico injetor. E existe, gente, questões que no final desse bico injetor aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, de tanto bater, por exemplo, lá final de curso, ou se eu tiver uma contaminação de água, por exemplo, no óleo diesel, que o pessoal fala que é ruim, o que vai acontecer? Ele vai formar um anel, no caso, na ponta dessa agulha aqui, e não vai ter estanqueidade, ele vai ficar, no caso, dando gotejamento, ou excesso de combustível. Quer dizer, a hora que você pressurizar, em vez de ele manter a pressão, ele vai começar a gotejar combustível líquido dentro, no caso, da cabeça do pistão. Isso vai, no caso, para o meio do óleo, afina o óleo e pode levar até, no caso, a fundir o motor em função de lavagem, no caso, que a gente fala de cilindro. Professor? Oi? Mas daí é aquela questão de, tipo, quando faz uma crosta em cima do pistão e carbura. Fugiu o nome. Carboniza. Isso aí seria culpado também ou não? Ó, carvão, Gilson, geralmente resíduo de queima. Então, todo e qualquer motor diesel, ou motor a gasolina principalmente, vocês vão ver que
ele tem resíduo de queima. E esse resíduo de queima, um deles é o carvão. Antigamente, você pegar um trator, uma máquina, um caminhão mais velho, ele não saía um monte de fumaça preta? Saía ou não saía? Sim. Se colocava um motor para funcionar, saía aquela fumaceira preta, não saía? Na máquina você afoga o bicho. Quando você afoga, principalmente, você está dando excesso. Então, toda vez que você pegar um motor diesel que ele está fumaceando demais ou saindo muita fumaça preta, vocês vão ver que ele está com excesso de combustível, tá? E geralmente os caras fazem excesso quando? Quando vocês, no caso, aumenta, no caso, o débito. Então, lembra que eu falei para vocês lá que vocês, sei lá, coloca um turbo num trator, você vai lá e dá um grau na bomba e dá um grau nos bicos? O que é o grau? O grau é você abrir mais a bomba e abrir mais os bicos, para ele injetar mais combustível, tá? E quando você faz isso demais, o combustível, ou o sistema não consegue queimar tudo. Então, quando ele não queima tudo, ele vai começar a sair cada vez mais essa fumaça preta, tá? Então, um dos fatores aí, por exemplo, que vocês vão ver hoje, a maioria dos motores hoje, quando eles estão trabalhando, não é uma característica ele ficar saindo fumaça preta. Ele não pode sair fumaça preta, porque senão ele está dando excesso de combustível. Tá? E esse excesso ele se traduz naquilo que eu falei para vocês. Vai cair, por exemplo, uma quantidade de combustível lá que ele não foi dosado ou ele não foi queimado totalmente. E aí, das coisas que aparece é esse carvão que você está falando, Gilson, que vai acumulando na cabeça do pistão, na válvula. Então, você abre lá o motor, você vai ver que está cheio daquela casca. Tá? Se quando vocês tirarem o cabeçote do motor, o cara fala assim, ó, tira o cabeçote, beleza. Primeira coisa que vocês têm que fazer, depois que vocês tiraram o cabeçote, é evitar que aquele carvão ou aquela sujeira caia e vá para dentro dos anéis. Então, o que você faz? A hora que vocês tirarem o cabeçote, vocês pegam graxa e passam em volta da camisa. A graxa, na hora que você for raspar, por exemplo, a cabeça do pistão, limpar aquela cabeça do pistão, vocês vão ver que a graxa, ela gruda aquela sujeira, depois você pode tirar com um pano, tá? Evita no caso, porque se esse carvão cair entre os anéis, vai travar anel e aí vai riscar a camisa. Riscou a camisa, começa a queimar o óleo depois do motor. Tá? Então, é um processo bem básico. Você, no caso, vai fazendo no teu dia a dia, depois você vai excluindo algumas coisas que podem, no caso, vir dar problema, no caso, futuramente. Tá? Então, na hora que você pegar um motor que está dando excesso, que eu estou falando que é esse gotejamento, a maioria ele cai combustível líquido. Quando o combustível cai líquido, ele não inflama. Então, mesmo que você não tenha uma temperatura muito alta, e aí ele vai gerar muito mais esse carvão que você está falando aí, Gilson. E se esse combustível ele cair, começar um débito muito alto e começar a cair em volta, no caso ali do pistão e cair entre anéis, ele vai lavar o cilindro, diminui o filme de óleo e aí posso levar o motor a ter problema no caso de lubrificação ou desgaste excessivo, porque diminuiu aquela camada de óleo também no caso de lubrificação, tá? Ali ele está falando que o pistão da bomba ele se desloca, no caso da câmara de alta pressão, e é comprimido, então ele está mostrando aqui, ó, esse deslocamento. Então empurrou, aqui não está aparecendo, no caso, a minha alavanca, mas ele empurrou essa haste aqui até o final de curso. Quando ele empurrou o final de curso, esse óleo aqui é pressurizado, a pressão é tão alta, gente, que ele vai fazer erguer essa agulha. Então, ele não tem para onde expandir, ele vai ter que, no caso, a pressão é maior que a pressão gerada pela mola, tá? E libera aqui embaixo. Quando ele liberar, que a pressão começa a aumentar, ergueu um tanto aqui que ele, no caso, tirou a vedação, ele começa a pulverizar esse combustível aqui. Se por acaso do destino o camarada desgastou essa agulha aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a gotejar. Não é, no caso, a pulverização que você gostaria, mas sim combustível líquido, não pulverizado. Tá? Aqui ele está falando que o bico se abre a uma pressão de aproximadamente 300 bar e o combustível é injetado na câmara.
Só que aí o que acontece? Ele começa a abrir a 300, só que os orifícios são calibrados, ou os furos que a gente tem no bico aqui são calibrados, e aí a tendência é de ir aumentando a pressão, porque vai continuar deslocando esse pistão para baixo. Como ele tem restrição para sair, ele começa o quê? Pulverizar, fazer um leque. Então esse leque, no caso, vai nas pontas dele, que é lá no final, ele vai estar muito mais homogêneo, por exemplo, o ar e, no caso, o combustível. E aí, como eu tenho temperatura e eu tenho pressão, no caso, eu tenho, no caso, a temperatura e a ar e combustível já misturado, ele vai inflamar. Tá? Inflamou, ele começa a empurrar para baixo, ele continua dando débito até, no caso, ele cortar a alimentação aqui, no caso do magneto ou no caso do nosso solenoide. Tá? Aí tem aqui, ao desligar o magneto, que é o nosso solenoide, através de um sinal da caixa de comando ou da nossa ECU, a válvula magnética se abre. Tá? E a mola, no caso, válvula, pressiona a agulha, no caso da válvula, e volta à sua posição inicial. Isso quer dizer que o que vai acontecer? Cessou a pressão aqui no sistema, essa mola que está aqui embaixo, ela vai empurrar a agulha para baixo, fechar novamente, e aqui essa mola aqui vai fazer o quê? Liberar a pressão que está, no caso, nesse circuito, porque começa a subir essa arte. Tá? A ligação entre a cama de alta pressão e a de baixa pressão, portanto, no caso, se abre. E a consequente disso é que a pressão na cama de alta pressão e no bico injetor se reduz rapidamente. E o bico injetor fecha, fim de processo de injeção. Isso quer dizer que cortou o quê? A quantidade de combustível injetado naquele exato momento. O que sobrou lá? Se sobrou algum combustível dentro daquele sistema, ou naquela canaleta, ou naquela lugar onde passa, ele vai dar retorno para tanque, tá? E aí tem uma válvula, quando ela vence, no caso, essa pressão dessa válvula, ela libera e dá retorno, no caso, para tanque ou tanque de combustível. Aí aqui na subsequente, a subida do pistão da bomba, e esse puxa o combustível para a bomba e o ciclo pode começar novamente. Então, o que acontece? É como se eu estivesse enchendo uma bola. A hora que eu puxo, por exemplo, a haste de uma bomba daquela de encher, ela encheu de ar. Quando eu empurrar, ela descarrega para dentro. Quando eu encher de novo, ela vai ficar fazendo indo e voltando, até, no caso, eu parar ou desligar, no caso, o motor. Então, ele vai fazer um movimento aqui que é constante. Ou ele vai fazer um movimento repetitivo enquanto o motor estiver funcionando e dando a ordem de ignição. Se é um motor 6 cilindros, um 53624. Se é um motor 4 cilindros, um 342. E assim sucessivamente. Tá? Se for um 3 cilindros, aí a gente tem algumas diferenças, que depende do motor, ele trabalha 132, ou ele pode pôr 123, ou ele pode pôr 321. Aí depende, no caso, como é que o cara programou para ser o tempo de injeção, no caso desse motor. Tá? Esse aqui, ó, o cara fala aqui, ó, a comunicação com determinados componentes deve ser realizada através de um coordenador, que é esse cara aqui, ó, tá? 2 sensores de rotação do motor, que é um de rotação e, no caso, de fase, um sensor de temperatura, no caso, e pressão do ar admitido, um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de pressão do óleo, válvula solenoide de unidade de injeção, que no caso está aqui já integrado, e a válvula solenoide do ventilador. Tá? Então, se eu tiver um problema, por exemplo, de arrefecimento aqui, ó, não ligou esse eletroventilador, ou não ligou, por exemplo, a hélice viscosa, logicamente ele vai emitir um sinal elétrico que está com problema em um dos sensores, e aí ele pode, no caso, estar determinando se é uma falha, no caso, que não influencia, não vai danificar motor, uma falha, no caso, de média, no caso, intensidade, e uma baixa ou severa, que seria ela acender vermelha. Aí depende, no caso, muito aí como é que ela está. Ela traz aqui, ó, então ele tem aqui
uma lâmpada de injeção. Essa lâmpada de injeção ela pode acender aí na cor amarela, laranja e vermelha. Aí depende também como é que é configurado isso, no caso, na programação desse motor. Tá? E aqui, ó, nessa relação aqui da COO, aqui ele não está falando que, por exemplo, ele não está falando como é que ele está identificando aqui, por exemplo, os sensores que estão dentro da cabine e os sensores que estão dentro do motor. Então, eu tenho essa conexão aqui, no caso, como é que é feita, tá? Então, eu poderia ter uma linha aqui que vai interligar, que faz a parte de cabine e uma parte que faz a parte, no caso, do motor. E essa EMS aqui, tá? Que seria a minha central, que ela tem aqui um módulo que vai estar comandando a cabine e um módulo que vai estar comandando o motor. E eles podem ser, no caso, interligados através, no caso, de rede CAN, que nós vamos começar a falar sobre redes depois, para vocês entenderem também um pouquinho em relação a isso. Depois que nós terminar a parte de gerenciamento com o sistema Common Rail. Sensor de rotação, gente, está aqui, ó, está localizado na carcaça do volante. É um sensor indutivo que, portanto, gera a própria tensão através de uma roda dentada de 60 dentes menos 2, informando a ECM a velocidade do volante. Isso quer dizer, ela vai estar informando, tá? Através da programação, o cálculo que ele vai fazer matemático lá, que o motor entrou em funcionamento. E aí tem aqui que esse sinal é utilizado para o cálculo de início de injeção, ângulo de injeção e a rotação do motor. Então, ele tem aqui algumas referências que ele faz com esse sensor aqui para estar funcionando o motor. Esse sensor aqui é um sensor de pressão, no caso do sistema de lubrificação. Ó. Está localizado no bloco do motor, ou na bomba de óleo, ou ali, por exemplo, tem gente que chama de cabeçote do sistema de lubrificação, ou cabeçote, por exemplo, do filtro. Então, depende muito, no caso, do motor para maior. Varia, ó, o sensor de capacitância variável que monitora a pressão no sistema de lubrificação. Então, se ele não estiver variando, a pressão não estiver variando, ele vai estar indicando para o motor que o motor está sem pressão. O que ele pode tomar como referência? Mandar esse sinal lá para a central e falar assim, olha, iniba o funcionamento do motor, porque senão vai, no caso, danificar o motor. Porque se não tem pressão de óleo, não tem lubrificação. Então, consequentemente, o motor não pode entrar em funcionamento, tá? Isso é tudo programado, gente. Sensor de temperatura e pressão de ar. Então, ele tem aqui, eu estou verificando a pressão, no caso do coletor, que é dado em milímetros de Hg, tá? Ou coluna, no caso de mercúrio, que o pessoal fala, que é pressão negativa. Isso é porque o motor, quando ele está funcionando, ele gera vácuo, tá? Então, por isso que o pessoal fala aqui qual que é a pressão. Então, eu vou ver uma pressão negativa ou vácuo gerado. E a temperatura do ar admitido, que isso aqui, ele vai falar para vocês, conforme o ar vai aquecendo ou esfriando, ele muda, no caso, a densidade. Tá? E através desse parâmetro, ele vai saber quanto de débito de combustível ele tem que dar para falar, no caso, se o motor vai ter que debitar mais ou menos combustível para manter o motor funcionando. A central, isso aqui varia, por exemplo, de motor, no caso do motor, eu peguei uma qualquer aqui, mas a central normalmente ela tem esse cara aqui que é um sensor de altitude, ou um sensor, por exemplo, barométrico, que o pessoal fala, que ele vai corrigindo, por exemplo, o tempo de injeção ou a injeção de combustível, conforme, no caso, a gente vai tendo essa variação, no caso de altitude, tá? Porque quando a gente sobe, por exemplo, uma serra ou um lugar que é muito alto, vai ter diferença, no caso, de quantidade de oxigênio. Então, o ar fica mais rarefeito.
Isso está integrado. Se você quer estragar, vão ter que fazer um reparo na central ou substituir a central. Seria isso aqui, gente, de hoje. Volto a falar para vocês. A partir de... nós vamos ver a parte de o sensor do sistema Common Array, e depois nós vamos começar a fazer teste nos lugares. Eu vou começar a gravar as videoaulas, vamos ver se a gente consegue gravar algumas videoaulas, para vocês verem como é que é feito esse teste, com, no caso, um próprio multímetro, ou se não, com equipamento, no caso que dá para a gente ver, no caso de gerenciamento, esse funcionamento do motor, tá? Assim como eu posso ver, por exemplo, a integridade, no caso, do chicote elétrico, e se a alimentação está correta ou não, no caso, em cada sensor ou atuador. De um modo geral, vocês vão ver que, por exemplo, atuadores nos sistemas diesel, vocês vão ver que eu tenho um atuador que é, por exemplo, o bico injetor, que pode ser um atuador, ou a unidade injetora que está recebendo um pulso elétrico aqui, para ela estar abrindo. A lâmpada, no caso, que é essa de anomalia, no caso, um acionador que vai estar te dando um retorno que está com problema ou não, no caso, no sistema. Então, a lâmpada, ela recebe uma informação que alguma coisa do sistema não está funcionando. Então, ela acaba te dando um retorno aí que está com problema, no caso, no funcionamento do motor. Tá ok? Alguma dúvida, Gilson? A princípio, não. Tranquilo? Então, por enquanto, aquilo que eu pedi para vocês, vejam amanhã se vocês veem cada um como é que funciona, como é que é o sistema de gerenciamento que usa, no caso, a máquina ou trator de cada um aí, só para a gente ter uma ideia de diferenças, o que usa na Case, o que usa na Massey, ou na Valtra, ou se não na New Holland, tá? Pode, no caso, ver das marcas, pode ver dos pulverizadores. Oi? Fala. Modelos, o modelo? Qual que é o sistema de gerenciamento que usa? Porque eles vão falar para vocês, esse é Common Array, esse é sistema com bomba unitária, ou esse daqui é, por exemplo, com unidade de injeção. Tá? Não, mas eu tô falando do sistema eletrônico, não do tipo da injeção. O sistema de controle, o Adalto, que cada um tem. Se você pegar lá, por exemplo, os motores pequenos que vocês têm lá, é uma coisa. Se você pegar os motores grandes, pode ser outra diferente. Se você pegar lá esse motor, o FTP lá que vocês usam, esse motor ele usa esse sistema que nós estávamos falando hoje, que é o sistema com unidade injetora. Mas se você pegar um motor pequeno desses que estão saindo desse trator novo, vocês vão ver que trabalha com outro sistema de injeção. O único que é bem diferente que vocês vão ver aí é o usado pela LS, lá que trabalha com sistema, acho que híbrido, lá que trabalha com sistema de bomba, no caso controlando, e mais um sistema de distribuição, um bico ou um tubo distribuidor. Mas amanhã a gente comenta. Se vocês trouxerem, a gente vai estar comentando e vamos falar as diferenças. Só vocês pegarem lá como é que funciona. Pegue lá do motor 3, 4, 6. Se tiver de 7 cilindros, de 8 cilindros, lá também vê se vocês conseguem alguma informação. A gente vai estar discutindo. Beleza? 7 cilindros, eu acho que quem usa aqui é a Massey e Valtra. Não sei se as outras linhas usa pista, no caso, motor ímpar desse jeito aí. Você já viu alguma coisa lá, Adalto? Lá na Case? Não, senhor. Eu saiba, é só o 4 cilindros e o 6 cilindros. Que eu saiba. Tá. Mas é que tá errado, mas eu acho que não tem. Esses 7 cilindros, para mim, foi também uma coisa assim nova, que eu nunca tinha visto um motor 7 cilindros e vi lá usando na Massey. Aquelas colheitadeiras deles grandes lá, usa 7 cilindros. É igual você falar que tem um motor 3 cilindros que também trabalha meio quadradão. Parece que ele trabalha com a rotação mais alta para poder compensar, senão fica batendo, parece que está batendo tudo.
Mas tá legal, gente. Seria isso hoje. Qualquer dúvida, ou se ficou alguma dúvida, tragam para a gente, no caso, estar discutindo, para a gente não ficar aí devendo alguma coisa para vocês. Tá legal? Tenham um bom final de tarde aí e se cuidem. E eu, senhor, também. Valeu, professor. Valeu, professor. Até mais. Até mais, então.